Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na meditação anterior, nós fomos citando aquela homilia que o Papa João Paulo II fez no dia da canonização de São José Maria, dia 6 de outubro de 2002. E queria continuar agora com outras as partes finais dessa homilia, para que nós meditássemos, para procurar ir tirando luzes para a nossa vida espiritual e concretizando alguns propósitos dessa nossa manhã de recolhimento. Então, o Papa João Paulo II dizia assim: seguindo os seus passos, seguindo os passos de São José Maria, o exemplo de busca da vontade de Deus que caracterizou a vida de São José Maria, seguindo os seus passos, difundam na sociedade, sem distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos estamos chamados à santidade. Esforcem-se por ser santos vocês mesmos em primeiro lugar, cultivando um espírito evangélico de humildade e espírito de serviço, de abandono na providência e de estar constantemente à escuta da voz do Espírito. Deste modo, serão sal da terra e brilhará a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É um parágrafo, digamos, super denso, que poderíamos ir linha por linha meditando. Mas vamos aos poucos, então, pensar nessas palavras de São João Paulo II. Difundam na sociedade, para seguir o exemplo de São José Maria, sem distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos estamos chamados à santidade. Para todo mundo, eu deveria ser testemunho de Deus, de Cristo. Pregar o Evangelho como Jesus faz, é evangélico isso. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não só para alguns escolhidos, para todo mundo é preciso anunciar o Evangelho. Cada um veja como fazer, cada um pense na própria vida, nos relacionamentos que tem e como é que pode, de alguma maneira, fazer chegar a verdade de Cristo para os seus parentes, amigos, colegas, conhecidos. Sem distinção de classe, cultura, raça. Eu faço distinções. Não, eu só com esse tipo de gente que eu gosto de falar. Sei lá, gente que é formada, gente que tem faculdade, só esse tipo de... eu acho meio fraquinho. Ou o contrário, Falei, esse pessoal tudo intelectualoide aí por aí, fica estudando. Não, meu negócio é mais pé no chão. Eu falo com o pessoal mais pé no chão. Para todo mundo eu tenho que pregar o Evangelho. Não importa a classe social que a pessoa é, não importa a cultura, a raça, a cor, a religião. Posso pregar Cristo para todo mundo. A pessoa aceita ou não aceita, de acordo com o que ela quiser. Mas vamos pedir a Deus um coração grande. Senhor, aumenta o meu coração, Jesus.
para que eu ame as pessoas como você ama. Jesus, ele aparece no Evangelho junto com os fariseus. Ele é firme, duro com os fariseus, mas come na casa deles. Ele corrige os publicanos, quer tirar o publicano da vida errada que está, mas come na casa dos publicanos. O Zaqueu, por exemplo, chefe dos publicanos, pecador, ele vai lá, passa o dia com o Zaqueu e o converte. Está vendo? E eram totalmente inimigos esses daí, né? Os publicanos, cobradores de impostos, e os fariseus. E Jesus veio para todos. Pessoas opostas, de pensamentos opostos. Podiam falar uns de direita, outros de esquerda. E Jesus vem para todos. Está com todos. Veio salvar os pecadores. As pessoas que estão mais longe ainda, especialmente, não são os doentes que precisam, não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Eu estou com todos. Ou quero uma igreja de eleitos, grupo pequeno. Nem vamos expandir muito, vamos ficar aqui na nossa comunidade, porque nós somos bons, estudamos a fé, estudamos a palavra, a doutrina da igreja. Então eu vou ficar aqui no meu canto, estudando e aprofundando. Não quero levar isso daqui para muita gente, não. Melhor não espalhar muito, senão vai dar rolo da confusão, se espalha muito, vai ficar mais aguado. Não, vamos nós aqui, ó, esse grupo fechado. Jesus não é assim. Fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a santidade que se deve pregar é a santidade no meio do mundo, no meio de pessoas pecadoras, não de pessoas perfeitas. Quero só gente perfeita, que tope tudo que eu falo. Não é esse o apostolado de Cristo? Seguindo seus passos, olha a palavra de São João Paulo II. Seguindo seus passos, difundam na sociedade, sem distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos estamos chamados à santidade. Aos parentes, aos pobres, aos ricos, aos sábios, às pessoas que não têm um estudo formal, às pessoas que me atendem na rua, as pessoas que eu vejo sabe, eu vou na farmácia e tem a balconista lá, a farmacêutica, a pessoa que me atende. Vou no açougue e tem um açougueiro que me atende. Ou vou numa livraria, tem muita gente no ônibus, tem o cobrador, tem o motorista. Eu penso nessas pessoas que elas são pessoas, filhos de Deus, chamados à santidade. É legal até sair na rua e olhando para as pessoas falando, é um filho de Deus, uma filha de Deus, e tem um chamado à santidade essa pessoa. É claro que a gente não consegue parar e falar com todo mundo, seria uma coisa estranha até, mas que os nossos olhos se abram para eu ver que não é um qualquer, que não tem nada a ver comigo. Todo mundo tem a ver comigo, porque eu sou cristão, porque eu sou filho de Deus, e essa pessoa é filha de Deus também. Tem um filme que já falei dele várias vezes, porque é um filme que adoro, que é dos melhores filmes da minha vida, que é o Smoke, ou Cortina de Fumaça, né? A tradução aqui em português. E esse filme, não vou contar a história do filme, já que já contei muitas meditações, mas é a história de um homem, um escritor que está sem inspiração para escrever, porque tinha falecido a mulher dele, e o dono de uma tabacaria, onde ele vai comprar cigarro sempre. Ele vai lá, compra cigarro e vai estabelecendo uma amizade com o dono da tabacaria. Porque ele vê um dia, vê outro dia, começa a falar um oi para ele. E aí, um dia, o dono da tabacaria chama para ir na casa dele. Vem na minha casa, vê um negócio que eu tenho. E são os álbuns de foto, né? Não vamos falar disso. Mas o escritor fica impressionado com a profundidade do dono da tabacaria, com a vida que ele tem, com um olhar artístico para as coisas que ele tem.
E depois, de repente, no meio do filme, fala, quer dizer então que você não é só o homem atrás do balcão? Então, tem mais coisas na minha vida do que ser o homem atrás do balcão. E de vez em quando a gente pensa isso das pessoas. Né? Esse daqui é uma pessoa só que atende lá e lá. Quase como se ela não tivesse uma vida própria. Quase como se ela não fosse filha de Deus, como não tivesse sido chamado à santidade. Então, cada um pense como fazer. Mas não posso, com a ajuda de Deus, anunciar a todos, o chamado universal à santidade? E então, o Papa fala depois, né? Esforcem-se por ser santos vocês mesmos em primeiro lugar, mais do que ficar só pregando. Eu tenho que dar exemplo de vida. Não posso ser um hipócrita que fala e não procura a santidade pessoal. Esforcem-se por ser santos vocês mesmos em primeiro lugar, cultivando um estilo evangélico de humildade e espírito de serviço, de abandono na providência e de estar constantemente à escuta da voz do Espírito. Vamos pensar nisso, que seja como que um roteiro, esse parágrafo, né, só, um roteiro para o nosso exame de consciência. Ser santos, nós mesmos em primeiro lugar. E ele fala 4 características, né, de coisas que são do Evangelho, né, da Sagrada Escritura, que é a humildade, o espírito de serviço, o abandono na providência e a escuta da voz do Espírito. Humildade. Olha por exemplo de humildade de Jesus. São Paulo, quando fala na carta aos Filipenses, que é preciso que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ele fala, logo a seguir disso, ele fala, olha para Jesus, não são palavras textuais, ele não quis manter para si a condição divina, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se escravo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. É humilde Jesus. É um Deus que se rebaixa fazendo homem, se fazendo criança pequena, que nasce num lugar pobre, num estábulo, num lugar para animais, né? Foi colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais se alimentavam. Não quer glória, não procura glória e brilho. Depois ele passa oculto, né? 30 anos de trabalho normal em Nazaré, com Maria, com José, sabendo tudo que ele sabia, sendo Deus feito homem, fica oculto. Esse passar oculto que é a vida cotidiana, sabe, uma vida parece que meio monótona, dias iguais, dias muito parecidos, oculto, sem nada especial acontecendo. É Cristo que nos dá esse exemplo. O Deus feito homem que fica no seu trabalho normal, cotidiano, anos a fio. Quantas vezes nós queremos coisas chamativas, né? Parece que não estou sendo santo com a vida tudo igual assim. E Jesus, e Maria, e José. Depois Jesus é humilde na cruz, tido por todos como grande pecador, a multidão pedindo a sua morte, todo o sofrimento, desprezo, os bofetões, as cusparadas. Isso daí é algo que nos humilha, né? Quando alguém nos trata mal, sentimos-nos humilhados, né? Quando alguém nos despreza na frente dos outros, a gente se sente muito mal, né? E Jesus passa por isso. São José Maria falava, não és humilde quando te humilhas, mas quando te humilham e o aceitas por Cristo. Não é muito fácil, até já comentamos isso, né? Vir aqui diante do sacrário
e fala: Jesus, como eu sou pecador, como eu sou miserável, eu não valho nada. Mas se alguém de fora, né, outra pessoa me humilha, fala as mesmas coisas, você é um pecador, você é um miserável, você não vale nada, a gente fica mordido com aquilo. E aí é que é o grande momento, o momento chave de ganhar humildade. É o que o Papa João Paulo II pede. Sede santos vós, em primeiro lugar, cultivando uma humildade, um espírito de humildade evangélica. Essa é a humildade do Evangelho de Jesus, que se faz homem, criança, pobre, que fica oculto trabalhando, que morre na cruz e que fica na Eucaristia, humilde, no canto dele, quieto lá, se coloca à disposição nossa. Se colocar à disposição dos outros é sinal de humildade. Então, um ponto para a gente se examinar, né? Humildade. Depois, o espírito de serviço é outra característica que o Papa João Paulo II fala. Espírito de serviço. E Jesus, só o fato de vir ao mundo e de dar a sua vida é uma demonstração enorme de espírito de serviço. Mas depois, quando ele fala que ele se levanta da ceia, lembra no comecinho da ceia, da última ceia, e começa a lavar os pés dos apóstolos. Imagina que atitude, né, de humildade também e de espírito de serviço. Fazer um serviço que os servos faziam, um serviço que era para mostrar como eu te recebo bem na minha casa, eu lavo os seus pés. E depois fala: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Que nós também saibamos lavar os pés uns dos outros, não no sentido literal, né? Mas no sentido de acolher, de receber bem os outros, as ideias diferentes das outras pessoas. Isso é um santo, é assim. Esforcem-se por ser santos, vocês mesmos em primeiro lugar, cultivando um espírito evangélico de humildade e espírito de serviço, de abandono na providência. Quantas vezes Jesus fala disso, né, no Evangelho? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Fala como Deus cuida disso. Então, Ele cuida mais de nós. Abandono nas mãos da providência divina. Peço perdão por contar de novo uma história, mas que me ajudou muito e que devo lembrar com mais frequência, eu acho, dessa história, até para continuar me ajudando. Que foi um conselho que o anterior prelado do Opus Dei me deu, pessoalmente. Ele era o segundo sucessor do São José Maria, Dom Javier. Então, foi depois do São José Maria, foi eleito Dom Álvaro, que foi prelado do Opus Dei. Depois foi Dom Javier, que foi quem me ordenou padre. E o Dom Javier quis atender, né, conversar pessoalmente com cada um dos ordenandos, uns dias antes da ordenação diaconal. E eu falei para ele: eu estou muito contente, né, com a ordenação, que está quase chegando, mas estou com um pouco de medo, não é? Porque eu não sei como é que vai ser, né? Nunca me ordenei antes, não sei como é que é essa vida de padre, o que eu tenho que fazer, mudar tudo. E ele, na mesma hora, falou: por que você não se deixa nas mãos da providência divina? Aí ele perguntou: quando você entrou para o Opus Dei, você era novo, né? E você não sabia direito o que ia acontecer, né? Eu falei: era novo e não sabia o que ia acontecer. Então, mas a providência divina foi te levando, né? Foi cuidando de você. Quando você saiu lá do Brasil e veio aqui para Roma para estudar, você não sabia como é que era mudar de país, né? Eu falei: não sabia muito o que ia ser, cultura. Ele falou: então, e a providência divina foi te levando, né? E está tudo bem. Então agora é mais um passo. Confia, a providência divina vai cuidar de você. O que mais? Algum outro problema você tem? Sabe, mas numa paz, eu tenho algum outro problema? Depois dessa, não, acho que está tudo certo. Se nós conseguíssemos isso, lembrar que Deus cuida de nós, que a providência divina existe, vai nos guiando. Às vezes só depois que o tempo passa que a gente percebe, e fala: foi Deus que fez isso.
Se a gente olha para trás e fala, Deus atuou aqui, ali, fez assim, fez assado. E o Papa ainda dizia, então abandono na providência divina e escuta da voz do Espírito. Lembra, comecinho da homilia? Que ele falava, todos que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, de São Paulo. Eu escuto a voz do Espírito. Ou, para pensar de outro modo, né, para talvez facilite, né, ajude a nossa meditação, quais as vozes que eu escuto? Talvez é mais fácil pensar assim, né, do que pensar se eu escuto o Espírito Santo. Né? Que às vezes parece meio nebuloso, difícil saber o que Deus quer. Mas quais as vozes que eu escuto? As minhas. A minha voz. Né? As minhas determinações. O que eu quero fazer. Só me escuto, por exemplo. Acontece isso, né, na nossa vida. Todo mundo tem experiência de ficar muito com seus problemas, seus questionamentos, ficar girando as coisas na cabeça. Que voz que eu escuto a minha? Ou escuto as vozes dos outros, que é importante também ouvir os outros, mas eu faço as coisas porque os outros me mandaram. Só escuto, se eu não fizer vai pegar mal, porque fulano de tal não vai gostar, porque ele me mandou fazer assim. Que voz que eu escuto? A minha, a dos outros, de alguém em particular? Ou a voz de Deus? A inspiração do Espírito Santo? O que eu escuto? Bom, o Papa continuava aquela meditação, aquela homilia, ainda dizendo: certamente não faltam incompreensões e dificuldades àqueles que procuram servir fielmente a causa do Evangelho. O Senhor purifica e modela com a força misteriosa da cruz todos aqueles a quem chama. Não é? Todo mundo que é chamado por Deus para se santificar, todo mundo que decide caminhar com Cristo, carrega a cruz. O próprio Jesus tinha falado, né, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Mas na cruz, repetia o santo, falava João Paulo II, falando de São José Maria, encontramos luz, paz e gozo, alegria. E fala em latim daí essa frase, né? Lux in cruce, requies in cruce, gaudium in cruce. Luz na cruz, descanso na cruz, alegria na cruz. Estou disposto a abraçar a cruz, sem fugir. Se aparece sofrimento na minha vida, eu vou me lembrar, Jesus, você que carregou a cruz e foi até o fim e morreu na cruz crucificado. Eu aceito a cruz, a dor, o sofrimento, a doença, a perseguição, as dificuldades para vencer nos meus defeitos. E a gente pode pensar, bom, maravilha, né? Vamos confiar na graça de Deus, vamos ser santo, mas parece tão complicado, né? Uma tarefa tão acima das nossas forças. E por isso o Papa dizia, por ter de levar adiante uma missão tão comprometedora, São José Maria necessitava de um incessante crescimento interior alimentado pela oração. São José Maria foi um mestre na prática da oração, que considerava como uma arma extraordinária para redimir o mundo. Recomendava sempre, em primeiro lugar, oração. Em segundo, expiação, ou penitência. Muito em terceiro lugar, ação. Não é um paradoxo, mas uma verdade perene. A fecundidade do apostolado, da vida espiritual, encontra-se, antes de tudo, na oração e na vida sacramental intensa e constante. Este é, no fundo, o segredo da santidade e do verdadeiro sucesso dos santos. Oração e vida sacramental. Está aí o segredo. Como é que eu faço para ser santo? Na prática, o que eu tenho que fazer? Dedicar um tempo para fazer oração, conversar com Deus, querer escutar essa voz do Espírito. E vida sacramental.
além dos que já recebemos, né? Batismo, crisma, receber com frequência o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, o perdão de Deus na reconciliação. É assim, esse é o segredo da santidade. Que nós, portanto, nós recarreguemos as baterias da luta por ter essa confiança plena no Senhor. Ele me santifica. Se eu me deixo levar por Ele, Ele vai me levar à santidade, como a santidade dos grandes santos da Igreja, mas no meio do mundo, na vida cotidiana, nessa repetitiva, igual como de Jesus, Maria e José, na cidade de Nazaré. Termino o nosso recolhimento citando as frases finais aqui dessa homilia tão maravilhosa, né, do Papa João Paulo II. Que o Senhor os ajude, caríssimos irmãos e irmãs, a recolher esta exigente herança ascética e missionária. Que o sustente Maria, a quem o santo fundador invocava como spes nostra, sede sapientia ancilla Domini, esperança nossa, sede da sabedoria, escrava do Senhor. Que a Senhora, Maria Santíssima, nossa Mãe, que a Senhora faça de cada um de nós uma autêntica testemunha do Evangelho, sempre pronta a dar, em todos os lugares, uma generosa contribuição à edificação do Reino de Cristo. Que o exemplo e os ensinamentos de São José Maria sejam o nosso estímulo para que no final da peregrinação terrena possamos também participar da herança bem-aventurada do céu. Lá, na companhia dos anjos e de todos os santos, contemplaremos a face de Deus e cantaremos a sua glória por toda a eternidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.